Ô Caio, eu tô te escrevendo, esperando um conselho seu. O nome dele é Preso na CCB. Preso na Congregação Cristã do Brasil. Preso na CCB. CCB parece até nome de moto Honda, né? É, CCB 400. CCB 400. Já vi, eu já quis ter uma CCB 400. É, 400, né? CCB 400. Então a CCB faz a Honda. É, Porque a CCB faz a Honda. Faz a Honda. A E é 400 Honda, por mês. A Honda da CCB, meu amigo. Não, até a CCB não tem. Lá não tem esse negócio, não? Não, não é que não tem, não é a ênfase. A gasolina lá tá barata? O problema na CCB não é o 400, é a Honda. É a Honda, né? É a Honda. Então a CCB bebe pouco. Honda. Não é o problema dela, não é a bebida. Não é o consumo, não. No consumo de grana. É. Não. É a Honda. É a Honda. É a Honda. A Honda. A Honda dos irmãos. É a Honda que amarra os caras lá dentro. Ah, é a Honda. A Honda e Aí amarra o os caras. cara, meu amigo, é Kawasaki o tempo todo. E amarra os caras, os caras Kawasaki vai lá pro fundo, aí tá lá no fundo, meu Deus. Isso, aí o grita lá diz, que isso, Suzuki? É isso, Suzuki? Aí ele grita de lá, chama o Harley Davidson ungido pra me tirar daqui. Eu preciso passar o cometa Harley pra me salvar de tirar daqui. Tá lá. O problema da CCB é a Honda. É a Honda, né? Honda C. É Honda pesada. Pesada. Caio. Honda. Vai lá. Eu vou congregar lá na CCB. Você? Eu vou. Não, na CCB ninguém congrega. Não? Você entra num carrossel. Ah, Caio? Você roda junto. Ah, lá não tem congregação. É a Honda. Você entrou lá, rodou. Não rodou necessariamente, mas rondou. Rondou. Vai ser rondado e vai entrar na roda. É uma CPI eterna. Acaba. Que igreja de natureza pentecostosa não é uma CPI eterna? Cara. É um estado de CPI Eles quebram contínuo. O sigilo fiscal, o sigilo bancário, tudo. Sexual. Tudo. Quebra de sigilo sexual. Tudo. Lá é operação lava continuamente. Não é jato. Não. Não, é pra sempre. Operação lavando. Lavanderia. Caio. Mas não é pra deixar ninguém limpo. É só pra mostrar que tá todo mundo sujo. Ô Caio, você já imaginou eu dentro da igreja? Não. Assim, por isso eu nunca te convidei. Você já viajou? Assim, você já viajou num pensamento você assim, cara, obreiro? Dentro da igreja? Não. É uma imaginação que eu não consigo ter. Você de paletó e gravata, terninho preto ali. Isso. De obreiro da Universal, de diácono. Presbítero de uma igreja dessas. Isso. Renovadas, você lá. Renovadas. Isso. Eu não consegui, brother, eu vou até tentar. Tenta viajar aí. Olha isso. Agora, e você fanático como eles? Eu ia ser um fanatismo diferente o teu, né? Ia ser, Caio? Ia ser. Como é que ia ser, vai? E eu acho que você ia ficar insuportável. Se aquela unção de cri-cri que você tinha... Eu ia ficar alugando os outros? Você? Se eu fosse fanático? Chamando o povo aí pra lá, participar das células. Tudo que você tem de engraçado, você iria ter de encardidamente perverso e provocativo. Meu Deus. Você ia ser o cão chupando manga, velho. Caiu. O cara que entra no negócio desse e faz carreira, vira demônio lá dentro. Caiu. Não tem como fazer carreira dentro disso, ficar intacto, chegar lá em cima puro de coração. Não tem jeito, não. Não. Nossa. Não tem jeito, é impossível. Olha, é mais fácil chegar puro de coração ao Senado. É mais fácil? Prova disso é o nosso querido amigo Cristóvão Buarque. Comparado com aqueles caras lá, parece um cara é fantástico. Um monge. É mesmo. Não é? É um sopro de vida ali dentro. Um monge. No meio daquela loucura. Você vê que ninguém procura ele pra acerto nenhum. Não, e aí você vê que ele tem pouca mídia? Não, ele passa limpo ali, pouca mídia. Pouca mídia. Não tá atrás de muita mídia. Eles não... Tá na dele. Porque não tem o que... Né? Não, ele só tem coisas, boas propostas a fazer, então não é interessante. Não chama atenção. É bobagem. Tem que ter escândalo, tem que chegar com a cunha e levar o Edson.
Aí fala, toma, Calheiros pra você, Calheiros, vai tomar Calheiros. Dá-lhe Calheiro. Calheiro é nós, Calheiro é nós. Você viu o cara falando? Ele é nós. Depende do grupo, né? Mas vai lá. Pois é, Caio, estou te escrevendo, esperando um conselho seu. Eu sou da CCB 400, mas há algum tempo venho assistindo o seu programa e lendo a Bíblia com a chave hermenêutica de interpretação que é Jesus. Amém. A CCB é muito legalista e já não aguento mais essas doutrinas fanáticas. Não dá. A pior doutrina herética... Conheço muita gente sincera e pura lá dentro da congregação. CCB? Muito. Mas não aguentam há muito tempo. E eu já conheci gente que ficou tão diferente de como eles foram se tornando, que depois de um tempo essas pessoas foram começando a ser marginalizadas, porque mantinham aquela simplicidade original de 90 anos atrás. Elas ficaram obsoletas, cara. Ficaram. Foram atropeladas pelos irmãos espertalhões. Porque na CCB eles continuam a se sentir superiores a todos os demais crentes. Em tudo, especialmente porque essa avidez explícita por dinheiro e pedidos de dinheiro, lá não é uma coisa não tá rolando isso que aconteça. E até não tem a figura do oficial pastoral remunerado. Todo pastor na CCB, que eles nem chamam de pastor, mas de ancião, ou de irmão ancião mais velho, geralmente é empresário, comerciante, funcionário público, advogado, ele tem que se sustentar. Entendi. Então a ênfase não é em tragam para cá. Tem um monte de restrições até em relação a isso. Eu não sabia disso. O problema não é esse. O problema é a fiscalização, é o Big Brother do controle que se tenta exercer e da grande hipocrisia que graçou nesse meio. Tomou conta, geral. Então eu conheço gente que ali dentro daquele esquema eles são perfeitos. Do lado de fora, cara, todo mundo prostituído e arrebentado. Eles sabem que eu não estou exagerando em nada, não exagero. Eu sei. Sei. E aí? A pior doutrina herética que é pregada lá é a doutrina do pecado para a morte, entre aspas. Coisa que eu acho um absurdo. Eu penso em sair essa Embora a alusão ao pecado para a morte seja bíblica, esteja na primeira epístola de João, capítulo 5, 4, 5, ele vai, qualquer um que lê vai chegar lá. E a grande heresia da história do pecado para a morte na congregação é que eles designam o pecado e quem o praticou. Você entendeu? E no livro, no Evangelho de João, se você vir o seu irmão pecar para a morte, é uma coisa do coração, não é da congregação, é do coração. Você está vendo o seu irmão andar mesmo num caminho obstinado de morte? Ele diz, por isso eu nem digo que rogue. Mas se você vê que o cara está apenas caminhando num caminho de equívoco, de erro, de tropeções, de pecados, mas não há nenhuma deliberação diabólica de ser contra o próximo, nem contra os outros, ore por ele e o Senhor perdoará o seu pecado, o pecado dele, independentemente do cara ter tomado consciência disso ou não. Você veja a graça de oração, de amor, que cobre multidão de pecados. É um princípio extravagante do Novo Testamento, que diz, ora, se você que é mau, consegue perdoar pecados do seu irmão, que você vê que está pecando, mas não é a deliberação diabólica dele contra a vida, nem contra o próximo, mas você que é todo mau, tem essa compaixão de exercer esse tipo de misericórdia, de perdão para com o seu irmão, é claro que o Pai Celeste se antecipou nisso, é claro que você só teve essa vontade, essa disposição, esse interesse de chegar com esse perdão, porque você já estava engravidado da graça de Deus, antes até de perceber o que você percebeu. Então esse é o espírito
do Novo Testamento. Não é para você identificar e sair dividindo, separando o joio do trigo. Esse aqui pecou para a morte, esse aqui não. Esse aqui para a morte, esse aqui não. Eu discerno para uma questão de colocar a minha oração em cima daquilo ali com uma esperança transformadora ou não. O que é interessante é o realismo do Novo Testamento. É Paulo, por exemplo, dizer: como sabes, ó mulher, se converterás do teu marido? Ou não, né? Pode não converter. Ou não. Ali em João tão deliberadamente peca para a morte que por esse eu nem digo que você invista seu tempo, sua esperança. Deixe isso na mão de Deus. Não gaste o seu coração com expectativas fantasiosas acerca da conversão de Hitler. Sim. Deixa, isso é um problema de Deus. Agora, esse outro, que você vê que não peca para a morte, peca os pecados da burrice, da ignorância, da estupidez, os pecados do tesão, os pecados da fome, os pecados da miséria ou da carência, rogue por eles, e o Pai o perdoará. E se houver cometido pecados, seriam perdoados, porque o amor cobre multidão de pecados. Se eu que sou mau tenho essa bondade compassiva, quanto mais meu Pai Celeste. Essa é a prerrogativa que se está dando de ligar alguma coisa na terra, é em favor dos outros. Ligar e desligar é sempre em favor, nunca é contra. Não é recebi poder para desligar alguém. Eu recebi poder para desligar pessoas do mal, mas não para desligá-las de qualquer que seja a possibilidade de destino eterno. Deus não transferiu essa prerrogativa para ninguém. Ele até me dá a graça de desligar do mal e de ligar no bem. Mas tudo depende de um determinado estágio no qual o indivíduo esteja. Há pessoas que estão absolutamente para além de qualquer recurso humano. A gente tem simplesmente que, na nossa impotência, dizer: está nas tuas mãos, Senhor. Eu oro pedindo que a tua justiça, graça e misericórdia se manifestem em favor da gente, mas eu, humanamente falando, não sei nem pelo que pedir e estou colocando isso diante de ti, tu sabes. Agora, por esses outros eu rogo, porque eu vejo que são filhos da ignorância. A única vez que foi citada essa expressão pecado para a morte foi nessa... Na epístola de João. Só tá ali? Na primeira epístola, Pois é, a coisa que eu acho absurdo, o cara diz, aí ele fala assim: penso em sair, você sabe, Caio? Essa frase aqui é uma frase clássica do nosso chat. Penso em sair de lá e ficar só com o Evangelho. Só com o Evangelho. Essa é uma frase clássica do... Bom, Deus te abençoe se você ficar só com o Evangelho na sua vida. Em relação a tudo. É muito importante. Porque se você ficar só com o Evangelho, você vai escolher a melhor companhia, e a companhia em relação a qual, e em razão da qual e pela qual você vai discernir as coisas, de modo que vai haver mais gente Evangelho, mais amizade Evangelho, mais vínculo Evangelho, mais relacionamentos Evangelho na sua existência, quando você fica só com o Evangelho. E aí? Aí, assim, eu sou muito criticado por causa que eu faço críticas acerca dos erros que são pregados lá, sabe? Do quê? Dos erros que são pregados lá. Desejo sair. Isso é outra frase clássica. Aqui, ó, frase clássica do chat. Desejo sair, mas tenho medo. Ele tem medo também? Ele fala: sei que ficar remando contra a maré é pior. O que eu faço? Me ajude. Mas ele diz qual é o medo? Não. Está com medo daquele monstro ali que Jesus já extinguiu? Ele ainda ele acha ficar que sozinho. Ele me chamou a atenção a palavra só. Só com o Evangelho. Só com o Evangelho. Então, me parece que o medo dele é esse, né? Ele acha pouco, né? Talvez. Não, volta aqui para mim. Ele provavelmente, você com certeza, tem medo da falta da ambiência. Porque até quando ele está desgostoso como ele está, ele tem um público lá. É um público que ele até às vezes se torna meio cri-cri, dizendo: ó, que vocês estão fazendo errado. Mas é um público dele, com uma história dele,
com onde ele passou a infância, a adolescência, a primeira juventude. Tem uma tia lá que diz que só o abençoa se ele perder 10 quilos, mas é tia dele. Tá cheio de parente. Cheio de parente. Tem uma parentela danada. Cheio de parênteses. O pastor local lá é chamado de irmão, todo mundo é irmão. Essa mesma denominação em alguns outros lugares ganhou um outro contorno, são chamados de os irmãos. E com o mesmo perfil doutrinário deles. Então, esse vínculo é o que dá medo a ele, por causa de não suportar mais os enganos ensinados e assistir passivamente esse ensino, que é duro, né? Você sai de casa, vai a um lugar, senta e fica ouvindo as pessoas dizerem tudo que você não crê. E você fica lá, porque houve um tempo em que você cria naquilo. Agora você entendeu que aquilo não é evangelho. E olha a angústia do indivíduo. Ele sabe que o que ele está ouvindo não é evangelho. Mas as únicas pessoas que ele conheceu na vida, porque ele foi ensinado desde garoto a ter amizades fora da congregação, com o mínimo possível de pessoas. Só o essencial, trabalho, só o que não tem padaria, não tem como fugir. É. Não aquelas escolhas, as escolhíveis, ele tem que escolher lá dentro, as amizades. Então olha as rupturas. O cara não tem relacionamento fora daquele meio. Ele vai à praia, ele não sabe nem o que ele faz. Não sabe se saúda quem está do lado, não. Tem vergonha de pedir uma coisa na barraca. O mundo fora de lá é constrangedor. Absolutamente inibidor, angustioso, apavorante para ele. Aí ele vai descobrindo isso tudo. Vai para lá e sofre um massacre quando ouve. Ao mesmo tempo diz, eu não quero mais, eu vou dizer para eles que está errado. Aí ele começa a dizer, olha, isso não é evangelho. Ele começa a receber repressões, reprimendas e olhares estranhos. Ele não se intimida, prossegue, as hostilidades aumentam. Não ficam tão fortes, mas os olhares são olhares de censura. O descrente chegou, o rebelde chegou, essa coisa toda. Aí ele atinge aquele ponto de insuportabilidade. Quanto mais ele assiste aqui o Papo de Graça, lê outras coisas, lê a palavra, ele vai vendo, vai ficando claro. Fica impossível voltar atrás. Essa aqui é a questão. Depois que os olhos do cara se abriram a primeira vez, que as asas da borboleta se abriram e bateu asa, não dá mais para ficar rastejando igual uma lagarta. Não aguenta mais voltar para o casulo. Eu sou uma borboleta, sei o potencial da borboleta, mas vou viver no casulo até a morte. Não dá mais. É contra a natureza da liberdade plantada pelo Espírito de Deus em nós. A natureza do Evangelho abre as asas da gente. Então o indivíduo está com essa pulsão do voar, esse pânico, ele não sabe onde pousar. Ele acha que não tem pouso fora dali. E na realidade, a gente só atinge saúde espiritual quando pode dizer, lúcida e conscientemente, como o John Wesley, o mundo é a minha paróquia. É quando a minha paroquialidade se torna a terra. A humanidade é a minha koinonia. A minha comunhão é com o elemento humano no planeta, não com um grupelho. Mas só mais maturidade no Evangelho é que vai dar a ele essa segurança de criando as igrejinhas, as comunhões, os vínculos, fazendo as múltiplas igrejas. Algumas vão celebrar a Eucaristia com pão e vinho. Em alguns outros momentos, a mesma igreja celebra aquela Eucaristia com quibe e chope. Em alguns outros momentos, aquela mesma comunhão, aquela mesma igreja, celebra a sua Eucaristia numa feijoada com Coca-Cola. Porque são os irmãos, são os vínculos, é a ternura das confianças, é que vai criando uma relação congregacional que vale a pena. Se não houver ternura e confiança, e respeito pela individualidade do indivíduo, esteja ele bem ou esteja ele mal,
ali não há ambiente saudável para a gente se congregar. O ambiente saudável é aquele que, quando eu estou bem, eu não sou interpelado a testemunhar a respeito para estimular ninguém, a menos que eu queira. E quando eu estou mal, eu não estou devendo nada a ninguém, e ninguém está me perguntando nada. E se eu não pedir ajuda, ninguém vai me estuprar na intenção de me ajudar à força, me amarrando para supostamente me ajudar. Se esse espírito não reinar, todo congregar é patológico. VNV TV, o canal é você.